Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no meu quarto, não olho, não encontro. Estou na minha cama, tá frio e eu saí um pouco à tarde. Eu falei assim: hoje eu vou ficar gravando na minha cama. É até bom que a gente fica um pouco mais íntimo, né? Então, hoje nós vamos continuar, né, com o livro de Provérbios, que é no Provérbio 6. Aí vamos ver se dá pra gente falar hoje. Vai ser o Provérbio 6 é a advertência contra o servir de fiador. E aí vamos ver se dá pra gente falar também a advertência contra a preguiça, ok? Como eu já havia falado, nós vamos fazer todo o livro de Provérbios. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Como eu já falei aqui, Provérbios, a Bíblia é um manual e o Provérbios é toda a nossa vida, é o nosso dia a dia, tá no livro de Provérbios. Então, vamos continuar? Eu vou ler aqui. Provérbios, capítulo 6, versículo 1. Estou mais perto aqui para enxergar. Deixa eu ver se eu aumento aqui a minha luz. Clareou um pouco mais. Vamos pôr o óculos, né, pessoal? Senão, ó, melhorou já. Eu fico sem querer usar o óculos. Então, vamos lá. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizes os teus lábios. Estás presos com as palavras da tua boca. Agora, pois, fazes isto, filho meu, e livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vamos entender um pouquinho? Aqui ele está falando assim, sobre advertência. Ele está nos advertindo para que nós não assumamos a responsabilidade pela vida, pela dívida de outra pessoa. Ele está sendo bem claro, não assumir responsabilidade pela vida de outra pessoa. É muito sério. Às vezes a gente fala assim, então eu sou. Você está dizendo a palavra, né? O provérbio está falando para eu ser ruim. Ele está falando para você agir com a razão. Quando você age com a razão, com a emoção no lugar da razão, é loucura, viu, pessoal? Eu vou falar um pouquinho aqui, um pouco de neurociência, porque me veio isso aqui agora. Eu ia falar só da palavra, mas veio. Eu não sei se muitos aqui sabem, né? Eu sou especializada em psicologia organizacional e eu estudei um pouco da mente humana e eu continuo estudando. Eu não fiz curso de neurociência ainda, mas eu quero fazer, que é muito bom. Eu leio algumas coisas, eu aprendo bastante, junto com mais a especialização que eu fiz, né? Então dá pra entender bastante, um pouquinho. Tem no nosso cérebro dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O hemisfério 1 é chamado self, aliás, o hemisfério esquerdo é chamado self 1. Ele é o nosso lado crítico, é o nosso lado razão. Ele nos faz sempre estar no passado ou no futuro. E o lado direito, que é o self 2, ele é o nosso lado mais emoção, é a nossa emoção, é o nosso lado criança, ele está sempre no presente, ele é para cima, ele é para frente, ele não fica olhando o problema, ele vai lá e resolve.
as nossas emoções. E aí, quando eu falei aqui sobre não ficar fiador, né? Para não assumir responsabilidade pela vida de outra pessoa, aliás, pela dívida de outra pessoa, me veio isso. Porque quantas vezes a gente não faz essa pergunta dizendo assim, ah, mas então quer dizer que é para mim ser ruim? Não. Então por que eu expliquei sobre a neurociência, sobre os dois hemisférios? Porque um lado é razão e o outro é emoção. Imagina você no momento desse, vem uma pessoa para falar com você sobre, ah, eu quero comprar uma casa, vamos supor, uma casa de R$ 500.000, imagina. Eu tô dando um exemplo. E aí você não diz não. Ah, não, mas ele é meu amigo, ou ele é meu parente. E aí essa pessoa não paga. Olha que dor de cabeça você vai ter. E por isso que eu falo, pessoal, essa palavra aqui, ela é a nossa bússola. E eu que estudei um pouquinho da área da ciência e da psicologia, muitas coisas, a grande maioria da ciência, porque a ciência foi Deus que deu inteligência para o homem para estudar. É claro que tem coisas que vai além, assim, que eu não concordo também. Quando eu não concordo, ok, mas aquilo, a maioria de coisas do que a ciência estuda, do que é embasado pela ciência, está na palavra de Deus. Então, você imagina você assumir a dívida de alguém, se der como fiador de alguém, e aquela pessoa não pagar, e você ser levado à tua casa, né, tirar a estrutura da tua família, o bem-estar da tua família, porque você agiu com a emoção, ao invés de agir com a razão. Então, isso é razão. No momento desse, você tem que avaliar muito, muito, muito mesmo. Eu não estou aqui para te dizer que você não deve ser fiador. É o Provérbios, é a palavra de Deus que está falando. Aqui ele fala, né? Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Ou seja, você está preso com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua própria boca, porque ali é você que deu a sua palavra, você foi lá e assinou, e aí? Aí você tá com um problemão que você não tinha e você tem. Tem muitas pessoas que empobrecem, que fica sem nada, que a sua família fica, né, no chão, porque usou a emoção ao invés da razão. Imagina também se a gente num momento que é para agir com a razão, com o self-2, e você age com a emoção, você também se dá, aliás, com a razão, você também se dá mal, né? Então a advertência é isso, e ele diz mais, duas expressões fortes aqui, prostra-te, pisa sobre ti mesmo. Sugere que, se for necessário, é melhor que ser humilhado do que ficar preso ao compromisso em questão. Né? Quando ele fala que não dê descanso aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, livra-te como a gazela das mãos do caçador e como as aves do passarinheiro. É assim que você tem que se livrar, né, dessa situação. Então, é sério. Livra-te como as aves da mão do passarinheiro. Imagina, o passarinheiro tá lá para pegar a ave e ela tá se debatendo e sai até que ela voa, né? E aí ele não pega. É assim que a gente tem que se livrar, para não ter problemas, viu, pessoal? Assim, pra gente não, porque às vezes a gente diz assim, nós mesmos, pelas nossas próprias decisões, nós entramos em problemas, em contendas em casa com o nosso cônjuge, às vezes por causa de não dizer não, por causa de não agir, é para agir com a razão e você age com a emoção, ok? A outra advertência que a gente vai ver é contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Ele tá... Eu vou continuar lendo, depois a gente fala melhor, né?
quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Advertência contra a preguiça. E é mencionado esses provérbios contra a preguiça em várias partes aqui do livro de Provérbios, né? Provérbios 26, 13 fala, é uma insensatez, né? Fica evidente, né? Ao invés de estar se preparando para o futuro, vivendo hoje, se preparando para o futuro, a pessoa está parado, né, de braços cruzados, está procrastinando e deixando para depois e perde as oportunidades, porque o tempo passa. E se eu não me preparar, as oportunidades vêm e eu não estou preparada. E o preguiçoso, ele fica de braço cruzado, procrastinando, como ele mesmo fala aqui, um pouco para encruzar os braços em repouso. E aí a pobreza vai se aproximando daquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa começa a reclamar, a murmurar. Mas a gente tem que ir. Deus, ele já nos deu tudo. Mas precisa que eu vá trabalhar, que eu vá buscar. Eu ir trabalhar, às vezes a gente pensa assim, trabalhar só com o braço. Também trabalhar só braçalmente, você tem que trabalhar com a mente também. Senão você vai passar a sua vida inteira se esforçando muito e tendo pouco. Então é necessário trabalhar com os braços, sim, é necessário sair de casa, fazer o que tem que fazer, mas é necessário também trabalhar com a mente, organizar a sua mente, ter estratégias, saber o que você quer, em que você é bom e investir naquilo que você é bom. Se você é uma pessoa boa de venda, bom de negócios, bom de empreender, né? Use a sua mente para organizar as estratégias e assim você vai ser bem sucedido. Porque aqui ele está fazendo advertência contra para as pessoas que são preguiçosas, que procrastinam, as que não se preparam, que deixam as oportunidades passar e depois vai murmurar, vai dizer que Deus não é bom, vai dizer que Deus não está olhando para ele, que ele vai se sentir coitado, vai se vitimar, né? Então, a pobreza ela vai chegar como um ladrão. E a tua necessidade. O ladrão, quando ele chega, ele não fala que vai chegar. Ele chega de mansinho, não é assim? Eu muito bem sei disso, porque eu já fui assaltada na rua. Estava muito tranquila andando na rua e eu já fui assaltada. Então é assim que o ladrão chega. Não foi agora não, viu, pessoal? Tem uns 15 anos aí. Um pouco mais de 15 anos. Graças a Deus que já não fui nunca mais. E a necessidade, ela chega como um homem armado. E foi assim mesmo que o ladrão chegou armado. Eu lembrei aqui agora. Mas a necessidade, ela chega assim. A pessoa passa necessidade. Aquele que não tem coragem para acordar, para trabalhar, para ir em busca, para prospectar as oportunidades. Que fica vendo a vida como uma luta. Todos os dias a vida como uma luta. Não devemos olhar a vida como uma luta. É um dia que Deus nos deu maravilhoso. Cada dia é um dia diferente, né? Eu só tenho que ver isso. Eu só tenho que ver o dia como uma dádiva que Ele me deu. Então não precisa eu ficar prostrado, né? Deitado, esperando. Esperando o quê? Deus já nos deu tudo. Levanta e vai. Né? Ele falou lá pro paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Então levanta e vai, porque tudo ele já nos deu. Então a gente deixa as outras advertências para o próximo, porque aí tem duas advertências para a segunda-feira. Advertência contra a maldade e advertência contra a mulher adúltera, porque senão fica muito extenso o nosso vídeo. Ok? Para não ficar muito cansativo, né? Já que nós vamos fazer todo o livro de Provérbios e é sem pressa, porque as coisas de Deus não tem. Desculpa que meus olhos estão bem baixo, é por causa da luz. E eu também acordei cedo hoje
E eu saí hoje umas 2 vezes para resolver situações, né? Que a gente tem que fazer isso, né? E aí, desculpa por causa do meu olho tá assim, mas não é sono mesmo. Mas eu nem durmo cedo, não. Ainda vou estudar mais um pouquinho aqui. Então, pessoal, que Deus os abençoe. Que até o nosso próximo encontro, que é segunda-feira. A gente vai fazer devagarzinho mesmo, o livro de Provérbios. Qualquer coisa eu posso... Vamos ver aí se Deus tem uma palavra. Ou então a gente continua no Provérbios. Quando Deus der uma palavra, a gente se estende um pouco mais. Ok? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esses 2 provérbios que a gente leu, esses 2 temas, né, sobre não ser fiador pela dívida de ninguém, e também sobre a questão do preguiçoso, de procrastinar, de deixar para depois, que isso seja exemplo, que a gente traga que isso aqui é a palavra de Deus nos advertindo. Deus é maravilhoso, Ele sabe de todos os detalhes, tudo que nós ia passar. Porque a gente sabe que chega pessoas assim, querendo que nós façamos isso, né? Pede pra gente ser fiador. A gente sabe que se a gente for fazer a vontade do nosso corpo, da carne, ela só quer ficar deitada. Imagina agora nesse frio, né? Ela quer ficar deitada. Mas a gente sabe que a gente tem que levantar. Nós somos generais do reino de Deus. Então, se nós somos generais, tem um horário para tudo. Tem um horário para dormir, tem um final de semana que é para dormir. Mas nos dias para trabalhar, para levantar, para ir buscar as oportunidades, vamos, porque Deus já nos deu. Mas Ele quer que nós levantamos e vamos, ok? Então, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.